E agora com vocês as apresentações de cores em todas as suas formas à luz da ciência, da nossa doutoranda Fernanda Edgar Borges e das licenciadas Júlia e Maria Vitória. Oi, eu sou a Fernanda, eu sou aluna de doutorado sob orientação da professora doutora Rogéria Rocha Gonçalves e o título do meu projeto de doutorado é Desenvolvimento de materiais nanoparticulados à base de tantalatos de terras raras dopados com os íons lantanídeos para aplicações em fotônica. A fotônica é a área que se utiliza da geração e controle e processamento da luz para diversas aplicações, como iluminação, amplificação da luz e entre tantas outras que nós utilizamos no nosso dia a dia e nem nos damos conta. Em outras palavras, o meu projeto é desenvolver materiais emissores de luz contendo elementos químicos terras raras para aplicações tecnológicas em biofotônica, ou seja, é a aplicação da fotônica em sistemas biológicos. Os íons terras raras são amplamente utilizados em materiais com diferentes aplicações tecnológicas, em que uma delas consiste na utilização desses materiais como marcadores ópticos para bioimagem, para diagnóstico por imagens formada pela emissão desses marcadores luminescentes. Os materiais chamados de tantalatos de ítrio possuem propriedades ideais para serem boas matrizes hospedeiras de íons terras raras, ou seja, elas promovem um bom desempenho da emissão desses íons. Esses materiais, portanto, apresentam uma intensa emissão da luz. Por meio de diferentes técnicas de caracterização, pode-se entender como os íons terras raras estão inseridos na estrutura da matriz e fazer um estudo sistemático sobre os mecanismos de transferência de energia de forma não radiativa, ou seja, sem a emissão da luz, entre os íons e sobre a emissão da luz nas regiões ultravioleta, do visível e do infravermelho. Os tantalatos de ítrio têm se mostrado bastante interessantes, pois os íons terras raras estão homogeneamente distribuídos em sua rede cristalina, promovendo alta solubilidade desses íons nessa matriz. Assim, pode-se obter maior intensidade de emissão com o aumento da concentração dos íons, sem levar a um processo de supressão da luminescência, ou seja, sem a diminuição drástica da intensidade da emissão. Estudamos então a estrutura da matéria e sua interação com a luz, a fim de que estes materiais possuam aplicações tecnológicas diversas. No nosso mais recente trabalho com este material que eu mencionei, estudamos uma propriedade muito interessante dos tantalatos de ítrios dopados com os íons érbio e térbio, a conversão ascendente de energia, a qual excitamos a nossa amostra com um fóton de menor energia, no infravermelho, um comprimento de onda que não enxergamos, mas que se transforma em fóton de maior energia, que caem na região do verde e do vermelho, cores que conseguimos enxergar. Esses materiais exibem uma intensa luminescência a partir desse fenômeno e, com isso, podemos usá-los como termômetros primários, ou seja, poderemos detectar a temperatura local de algum tecido biológico a partir da luz, da detecção e interpretação dos resultados, sem precisar colocar algum termômetro em contato com o local, alterando a temperatura. Estes tipos de termômetro não precisam ser calibrados, pois obedecem a uma equação bem estabelecida, podendo atuar em diferentes meios. Eles são de grande importância para acompanhar e monitorar processos biológicos, já que a temperatura afeta significativamente os sistemas celulares e biomoleculares, podendo ajudar a entender mecanismos fisiológicos e ajudar em tratamentos. Além disso, um dos parâmetros mais importantes para o nanotermômetro é a sensibilidade térmica, a qual este material desenvolvido por nosso grupo tem um dos melhores valores entre os tipos de óxidos. Assim, o nosso papel como pesquisadores da luz tem uma importância significativa em proporcionar novos materiais para aplicações inovadoras e tecnológicas, a fim de trazer benefícios para a nossa sociedade. Olá, meu nome é Maria Vitória e eu sou aluna de Iniciação Científica no Laboratório Materlume. E hoje, no Dia Internacional da Luz, gostaria de falar um pouquinho a respeito da nanociência e, mais especialmente, as aplicações luminescentes de nanomateriais. A nanociência figura-se como uma das áreas mais atraentes e promissoras para o desenvolvimento tecnológico neste século. As propriedades físicas e químicas de materiais em escala nanométrica são de imenso interesse e crescente importância para futuras aplicações tecnológicas. Neste caso, relacionando tudo isso com as propriedades luminescentes dos materiais que desenvolvemos no nosso grupo. As nanopartículas sintetizadas à base de estanatos com terras raras vêm sendo reportadas na literatura por terem aplicações tecnológicas bastante importantes. Dentre elas, destacam-se os estanatos de ítrio dopados com európio, que conferem ao material uma forte luminescência e aplicações promissoras em lâmpadas fluorescentes e painéis de exibição de plasma, por exemplo.
Neste caso, os íons európio são utilizados como sondas estruturais para a investigação dos sítios de simetria. Cada uma das transições quinteto D0, septeto FJ apresenta comportamento singular devido às regras de seleção e aos mecanismos de dipolo. Cada transição está relacionada a diferentes propriedades sobre o sítio de simetria no qual os íons európio 3+ estão inseridos, permitindo a exploração da estrutura local e chegar à simetria desses sítios. Em razão das transições quinteto D0 e septeto F2 e quinteto D0 e septeto F1, podemos obter o grau de simetria do sítio ocupado pelo íon e, portanto, identificar se o európio está inserido em um sítio de alta ou baixa simetria. A síntese dessas nanopartículas luminescentes à base de óxido de estânio dopado com európio, que utiliza como rota sintética a precipitação homogênea, apresentou duas fases cristalinas, casterita para óxido de estânio e pirocloro para estanato de ítrio, como visto na difração de raio-x. A formação das diferentes fases cristalinas variou de acordo com a temperatura de tratamento térmico e a concentração de európio. Estanato de ítrio foi observado em menores concentrações de európio e temperaturas mais elevadas, como pode ser visto para a amostra contendo 0,5% em mol de európio. As mudanças de fases também podem ser vistas pelos diferentes perfis espectrais dos espectros de emissão dessa amostra. Fazendo a excitação em diferentes comprimentos de onda da amostra tratada a 1100 graus Celsius, podemos ver que o európio pode ocupar dois sítios de simetria completamente diferentes. Um desses sítios, o európio 3+, está substituindo os íons ítrio na matriz de estanato, que possui centro de inversão e tem mais alta simetria. Porém, mesmo vendo pela difração de raio-x que a contribuição da fase casterita é pequena, pela luminescência, podemos ver que o európio também se encontra nesta outra fase, ocupando um sítio de mais baixa simetria. Encerro assim, nesse dia tão especial, ressaltando a importância do desenvolvimento de novas pesquisas em nanociência que possibilitem formas mais atraentes de produção e utilização da nanotecnologia. Mas para isso, é importante a participação da sociedade em seus mais diversos âmbitos. Obrigada! Olá, eu me chamo Júlia Paulino Hernandes e, sob orientação da professora doutora Rogéria Rocha Gonçalves, faço parte do Mater Lumen, o Laboratório de Materiais Luminescentes Micro e Nanoestruturados. E nesse dia 16 de maio, em comemoração ao Dia Internacional da Luz, o nosso grupo preparou um compilado dos nossos trabalhos. O meu consiste da síntese, estrutura e propriedades espectroscópicas de európio em titanatos de ítrio. Sobre o desenvolvimento e as aplicações dos terras raras, que vem ganhando cada vez maior importância no âmbito da produção de luz, podemos citar desde marcadores biológicos até a fotônica, a transmissão de dados através da luz, de onde podemos exemplificar a confecção de monitores, celulares, dentre tantos outros. Nós temos que os íons terras raras são estudados em diferentes matrizes, e o estudo baseia-se nas características dos seus estados 4F, observando as diferenças nas intensidades relativas das transições que dependem da simetria do sítio em que esse é inserido. O íon lantanídeo utilizado nesse estudo é o íon európio, e a partir da análise das suas bandas espectroscópicas podemos afirmar que ele emite na região do visível e do infravermelho próximo, referente às transições do quinteto D0 para o septeto FJ. Essa configuração possibilita a exploração da estrutura local, a partir da disposição e simetria dos íons európio, agindo como uma sonda estrutural. E como já descrito, os íons terras raras possuem propriedades diferentes, levando em conta o ambiente químico, daí a importância da descrição da matriz. O óxido de titânio se encaixa como uma matriz favorável, levando em conta fatores como a sua estabilidade e alto índice de refração. O ítrio presente na estrutura ele auxilia tanto na incorporação dos íons európios como na sua substituição por ele, levando em conta principalmente o seu tamanho bastante parecido. Agora, a partir da análise dos espectros de excitação e de emissão, a gente consegue perceber na excitação que uma banda larga na região dos 270 nanômetros, devendo-se principalmente a transferências de carga, além das transições correspondentes às intraconfiguracionais dos íons európio. A gente consegue perceber que, variando os comprimentos fixados de excitação, a gente tem diferentes relações das intensidades das transições, já indicando alguns pontos sobre a simetria.
Agora, a partir da análise dos espectros de emissão, a gente consegue observar a banda larga, dependendo do comprimento de onda, devendo-se principalmente à contribuição da matriz, além das transições do quinteto D0 para o septeto F1, do quinteto D0 para o septeto F2, uma diferença nítida na relação de intensidade, concluindo então a presença de diferentes sítios de simetria ocupados pelos íons Europa. Nesse trabalho, podemos evidenciar a presença da estação seletiva variando o comprimento de onda e em uma próxima etapa serão estudados os estudos cinéticos da fotoluminescência, as obtenções de curvas de decaimento, cálculo do tempo de vida, bem como espectros resolvidos no tempo. Afim, vale ressaltar a grande importância do estudo envolvendo a luz e a sua presença na vida e no dia a dia de cada um de nós. Muito obrigada!